Olá, sejam muito bem-vindos às Dream Talks. É um espaço dedicado aos desafios da parentalidade, que pretende trazer ferramentas e reflexões com base na psicologia positiva, nas neurociências e nos métodos CORE, KID e Teen Coaching, entre muitos outros. Espero que vos seja útil e que vos ajude a construir a vossa família de sonho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, das nossas Dream Talks. Eu sou a Inês Sotomayor, arquiteta de sonhos, e hoje tenho o prazer de ter aqui comigo como convidada a minha querida amiga Diana Pinheiro. A Diana, mil e uma coisas que ela faz, mas dentro delas quero destacar de facto aqui a investigadora no âmbito do Mindfulness, pós-graduada em Literacia e em Saúde, vice-presidente do Comitê de Pediatria da World Federation of Chinese Medicine Societies, docente, coautora de vários livros, um último que eu tive o prazer também de colaborar, que é o Saberes e Sabor, um guia para nutrir a família, e muito, muito, muito mais, que ela também agora vai nos ter aqui o prazer de contar. Por isso, Diana, obrigada por teres aceito o convite, por estares aqui connosco e por agora podermos ter aqui esta conversa. Bem-vinda. Obrigada, Inês, e mais uma vez também agradeço eu, não é, o convite, para estarmos aqui também à conversa. Olá a todos os que nos estão a ver e a ouvir, e é um prazer estar aqui convosco também. Que bom, Diana. A Diana começou por ser minha vizinha, não é? Conhecemos-nos assim, mas a verdade é que também foi aqui uma grande ajuda, até com a minha filha, por várias razões. E por isso, Diana, explica aqui só um bocadinho também o que é esta tua prática, o que é que tu tens agora, assim em mãos e que normalmente consegues aqui também acudir nas famílias. A minha formação começou no ano 2000, não é? Quando mudou-se o milénio, portanto, vai fazer 23 anos, na área da medicina tradicional chinesa. Uma formação de 5 anos, depois tive estágio em Portugal durante 4 anos e estágio hospitalar na China, tive em 6 hospitais na China e 4 dos quais em pediatria. Então, no âmbito da medicina tradicional chinesa e lá na China, o que acontece é que todos os hospitais articulam a medicina convencional com a medicina chinesa, não é? É extraordinário. Então, Há de chegar aqui também, não é? já existe, não é? Já existem algumas clínicas, já existem muitos colegas, tanto do lado convencional como do lado das terapêuticas não convencionais, ou das medicinas naturais, que se articulam, que conseguem ter uma visão integradora, não é? Multidisciplinar, cada um na sua área de intervenção, claro, e visando sempre o bem-estar do paciente e das famílias, no caso também das crianças e dos cuidadores, não é? Que acompanham essas crianças. Bom, que bom. E agora o que tu dás conta, não é? Porque agora temos esta realidade de cá, temos aqui este ambiente a nível de pediatria, e lá está, tu tens essa outra visão, não é? Que é muito mais para olhar para todo o ser, não é? Que é como um bocadinho diferente da pediatria tradicional, vá, se assim podemos dizer, ou que é praticada cá, e pelo menos eu, até como mãe, dou conta que muitas das vezes. É preciso quase que sinalizar e vai-se ao especialista disto e ao especialista daquilo e o que eu vejo muito na tua prática, e diz-me se estiver errada, é que é muito mais este olhar quase que holístico e perceber um bocadinho a integração de todos os sistemas e de como a criança está a funcionar num todo, quer espiritual, mental, não é? Do físico, de tudo isso, pelo menos é essa a noção que eu tenho também. Sim, na medicina tradicional chinesa existe muito este conceito, existem dois conceitos muito importantes, da longevidade, não é? Da prevenção, e o ser humano ser corresponsável e estar no centro do sistema de saúde, que é o que também já acontece hoje um bocadinho no Plano Nacional de Saúde, infelizmente, não é? É ter o cidadão, o utente, o indivíduo, como corresponsável e agente ativo, na procura de soluções de bem-estar, não é? E depois também existe um contexto que tem a ver com a ativação da nossa farmácia interna, não é? Do nosso sistema de autoregulação, do nosso sistema de homeostase. E sim, existem várias estratégias, como a alimentação, como o respirar, como o estilo de vida, não é? Que é muito, muito, muito importante para esta preservação também do bem-estar, para a ampliação, não é? Ou recuperação. Também dizer que todas as especialidades que nós temos da medicina convencional são todas elas muito, muito importantes, muito pertinentes e Claro que muitas vezes sim, claro que sim. há muitos casos em que são a única solução, não é? Portanto, a minha abordagem aqui é sempre mostrar a pertinência, não é? E a necessidade, e às vezes a urgência, de recorrermos, quando é necessário, ao SNS 24,
24, portanto, aos hospitais, aos centros de saúde, portanto, a todos os equipamentos que existem ao nosso dispor. Claro que se sempre pudermos em articulação, isso é realmente muito, muito importante. E cada vez mais o que eu vejo na minha prática clínica, não é, que já vai há mais de 6 anos, é que há 16 anos os pais consultavam as nossas áreas mais atrás, digamos assim, em último caso, não é? Sim. Eh, Em agora caso de já desespero, não é? Agora já, a gente já tem que ser eu a ter o bom senso de dizer, olha, mas já foi consultar o seu pediatra, o seu médico de família, já, porque às vezes são casos, por exemplo, uma queda, não é? Sim, Há um motivo, não é? Portanto, primeiro precisamos ir precisamos ir à claro. cardiologia, ver um raio-x, etc., se for necessário, não é? Para despistar Uhum. alguma outra situação. Portanto, já, às vezes já sou eu que preciso também de encaminhar. Mas já Engraçada também essa diferença de mentalidade, não é? O que se tem vindo aqui a encontrar, sim. e também já nos faz, por exemplo, era o que eu ia dizer, numa ótica de prevenção. Até quando muda a estação, antes de mudar a estação, já estamos a fazer protocolos, seja de massagens, seja de acupuntura pediátrica, seja de alimentares, para fazer uma prevenção para a questão da redução de feridas respiratórias, por exemplo, de ações penais, por exemplo. E, Essa questão da articulação pulmonar, e também depois vemos aqui as várias esferas, da alimentação, da vida, a relação também com os relacionamentos. não, e é o que tu dizes, claro que é fundamental também todas essas especialidades, não é? E que bom que se começa a ver cada vez mais uma colaboração entre terapeutas e entre diferentes abordagens, porque todas elas se complementam, não é? Todas elas de facto aqui podem ajudar, a termos essa tal prevenção, que eu cada vez, que bom que também já se começa a olhar muito mais para a prevenção do que só o cuidado após, não é? E o ter que resolver qualquer coisa urgente, o tal desespero. Portanto, também vejo os pais cada vez mais alerta, eu não sei se tu sentes isso, mas cada vez mais preocupados e a querer também abordagens um bocadinho diferentes e a querer ter um sentir diferente. Eu não sei se tu também tens isso. Sim, sim, eu sinto isso, sinto que os pais cada vez mais, isto resgatar da natureza, não é? Ou seja, se antes deste contexto pandémico todos nós atravessamos à escala mundial, já existia às vezes esse movimento, não é? De se tentar entrar em contato com a natureza, as crianças poderem ter esse espaço e esse tempo, não é? E os próprios pais também, esse contacto. Com a pandemia isso foi óbvio, não é? Sim. Nós essa necessidade e cada vez mais os pais procuram, estou bem, né, a evidência clínica, que eu também, a evidência científica, mas a evidência clínica que observo, é muito essa procura por meios que permitam alavancar o bem-estar, né, criar o bem-estar de forma mais frequente, não é só nas férias de Natal, ou só nas férias do verão, ou só, portanto, não é de forma tão espaçada, mas de forma mais frequente. E vejo isso, sim, claro que sempre tenho lá na vossa farmácia, tenho lá sempre o contacto com o pediatra, a Claro. mãe, pronto. Porque isso é sempre, eu faço questão de passar isso, né? E nos livros que tenho escrito faço questão de trabalhar isso, né? Mais ou menos agradeço, mas que colaboro e faço questão de incluir sempre médicos, enfermeiros, nutricionistas, várias coisas que não é da minha competência, portanto faço sentido integrar, claro. E cada vez mais os pais também conhecerem um bocadinho, navegarem melhor no sistema de saúde. Né? Esta navegação no sistema de saúde é muito importante, porque às vezes há um pico de febre, não é? E nem sempre é necessário ir logo para as urgências, correr, não é? Portanto, às vezes Claro. é necessário, há outros passos intermédios que podem ser dados, claro que depois as orientações que podem ser dadas, né, por vários intervenientes, também vão cobrar nisso. Mas, sim, sem dúvida que os pais procuram cada vez mais abordagens sejam, quer dizer, que não há uma solução, não é só uma solução, haver várias soluções, ter várias estratégias e depois, mediante o contexto, na altura, assim, importante é estarem informados, não é? Estarem cidadãos informados. Sem Isso é dúvida. uma, e daí que entra a literacia em saúde também. Exato. Esse é o ponto-chave, não é? Esse é o ponto-chave mesmo. É. Tem a ver com o existir acesso à informação, não é? De saúde, neste caso, de forma acessível, compreensível e clara, não é? Portanto, ou seja, a informação que existe em saúde nas várias áreas, chegar aos pais, neste caso, de forma acessível e clara, não é? Para que depois os pais possam tomar decisões informadas em saúde, não é? E mesmo saberem como é que podem atuar. Então, ter assim, sobre isto, é mais do que informar, é dar informação de forma acessível e clara. Depois ter este Sim. mais decisões, não é? Sim, sim. E é giro que tu estás a falar nesse termo da literacia em saúde.
porque eu tenho o outro lado, né? Que é a literacia emocional, que é coisa que também é precisa e que nem sempre, de facto, nem os pais, e claro, por ligação às crianças, também depois não têm esse léxico e nem sequer sabem o que é o sentir, muitas das vezes, e o que é isto que está aqui a passar-se no meu corpo, porque depois tem reflexos no corpo, não é? E portanto, conseguirem identificar essa emoção, conseguirem perceber o que é que está subjacente, o que é que isso provoca e de que maneira é que eu posso também reagir e saber lidar com as diferentes emoções, não é? Porque uma coisa é, muitas das vezes eles já sabem dizer que estão tristes ou que estão felizes, quer dizer, e ficamos por isto. E o triste, não é? Nós podemos ter a zanga, nós podemos estar irritados, nós podemos estar frustrados, sei lá, ansiosos. Infelizmente cabe lá tudo. E, portanto, é preciso saber distinguir, porque quanto mais literacia eu tiver, seja em que situação for, seja no que tu estás a dizer, seja neste caso, é uma maneira de eu também, se eu tiver conhecimento, eu posso controlar de outra forma, eu posso aqui dominar de outra forma e perceber o que é que eu posso ou não fazer, não é? Um bocadinho nesse sentido também. Sim, é no fundo capacitar. As palavras chave que é capacitar e empoderar, não é? Sim, É, obviamente, a capacitação não está só no exterior. Ou seja, as soluções podem estar no exterior, mas também nós podemos ativar aqui ferramentas, não é? Nossas internas, para podermos gerir melhor o processo. Aliás, há um ditado chinês muito interessante que diz que não é o que acontece na vida que interessa, o que importa. O que importa é a forma como nós percepcionamos, não é? Olhamos exatamente. que acontece na vida. Porque diferentes pessoas podem ter a mesma situação, não é? E agir de formas muito diferentes. E aqui, entrando na linha que estás a dizer, também há um conceito muito interessante que se põe na prática da medicina chinesa, que é a higiene emocional, não é? A higiene emocional consiste em, quando nós chegamos a casa, estamos, podemos estar preocupados ou irritados com alguma coisa que não tem a ver com o contexto familiar ou tem a ver com qualquer coisa que nós ouvimos, não é? No trabalho, e que não tem a ver com nós necessariamente. Tem que tomar um duche rápido, por exemplo, permitir-nos ter esse tempo, não é? Dizer, agora preciso só deste momento para mim, agora não volto ao quarteirão. Eu costumo dizer, se não há tempo de atividade física, mas eu volto ao quarteirão, administrar as casas, não é? É fundamental Higiênica. A voltinha ao cordeirão higiênica, não é? despressurizar. Eu até já tenho pacientes que dizem, eu já tenho os ténis no porta-bagagens do carro, assim, antes de entrar em casa, ponho os ténis e eu volto ao quarteirão. Portanto, é muito importante isso, porque há tempo a pessoa assimilar o que aconteceu no dia a dia, que às vezes, dia a dia, não sei se é todos os dias, mas há dias exigentes, não é? Desafiantes, seja ao nível profissional, familiar, da própria pessoa, e essa especialização é muito importante. A segunda coisa, para a especialização, é não deixar muito tempo sem verbalizar desconforto, não é? Ou Sim, seja, sim, se houve uma conversa que não correu bem, ou alguma coisa que ficou por dizer, ou houve aquele chato que engoliu, e no momento não foi oportuno explicar, ou tentar explicar, ou tentar esclarecer, deixar assentado sobre o assunto, não é? E depois, ali naquela semana, na semana seguinte, mais tardar, agendar um encontro ou uma mensagem por telefone e verbalizar, não apontando o dedo, mas dizer, olha, sinto-me desconfortável com esta situação, como é que podíamos transformar isto, não é? E a palavra sim. transformar é assim, muito uma palavra que nós damos muito, não é? Controlar, mas gerir, transformar, como é que nós transformamos? Então, essa higiene emocional ajuda muito na prevenção daquelas bolas emocionais, dos nevoeiros emocionais, não é? Portanto, especializar para não acumular tensão, para depois não haver aquela explosão, por um lado, e depois, por outro lado, verbalizar desconforto. Estas duas Sim. questões atuam no Falaste em corpo. dois pontos fantásticos. O primeiro, que eu até quero já agora que tu também ensines, que no outro dia nos ensinaste no evento da associação, que eu adorei, porque já faço, que é o deixar passar a água a correr, que eu achei aquilo maravilhoso. Portanto, se puderes também aqui explicar, porque eu achei isso exatamente para quem não tem tempo, não é? E pensa, eu nem a voltinha ao quarteirão eu consigo, calma, que há a solução, não é? Isso já é um sintoma, para mim, que Exato. quando há tempo para você fazer, Mas há muitos pais que me dizem isto, portanto, Diana. não, não é? Depende também do quarteirão. Se for talvez prédio, se for pronto, muitos prédios, pode ser. Não é na linha reta também, não. Mas em relação a esse exercício, é interessante porque é uma situação bastante subjetiva. Mas no fundo consiste em, nós quando vamos lavar as mãos, não é? Colocamos a água, não é preciso precisar muita água, mas pôr água e colocamos as mãos assim, como se fossem dois rins, imagina dois rins, colocamos a água a fluir, não é? E relaxamos o corpo e há uma sensação de, imagina que são dois rins, não é? Que a água está a fluir e está a ajudar a limpar e a
exato. E então é uma sensação, mais do que eu estar a explicar isto, depois, será que é, será que não é, né? Será que não é uma questão de crença? É realmente experimentar, é uma sensação muito, muito agradável, né? De especialização. E faço dependente dos pacientes, às vezes não há tempo para grandes empresas energéticas ou empresas de apoio, não é? Ou de ter tempo entre os pacientes, então é uma forma de também rapidamente parar para o próximo paciente. Sim, eu Mas é uma comecei a sensação utilizar isso entre sessões. não é muito anatómica, não é biológica, mas há uma sensação de alívio. Sim, sim, eu comecei a usar. Eu agora entre sessões, sempre que posso. Já agora falta, agora faço uma entrevista. Acho delicioso. E depois, aí outra coisa que abordaste, que eu também não queria deixar perder, que é muito esta ideia da perspectiva, e isso para nós, não é? Também no meu trabalho, isso é fundamental, é que não há uma realidade. Há tantas quantas aquelas, as pessoas que estão a ver essa mesma realidade. E tudo tem a ver exatamente como eu absorvo essa situação com os filtros todos que eu já tenho, não é? Que vou construindo e a maneira como eu consigo absorver essa situação, com os recursos que eu tenho, como é que eu sei lidar com isso. E isto é engraçado porque, por exemplo, é facílimo explicar nas famílias. Quando nós dizemos, quando vocês vão de férias e cada um conta o dia de férias, é sempre totalmente diferente, não é? Uns viram umas coisas, os outros chatearam-se, os outros gostaram da comida, os outros... E, portanto, cada um retira aquilo que lhe foi mais importante ou significativo por alguma razão, quando todo o resto não fez sentido. Então a gente às vezes até brinca a dizer, parece que foram a sítios diferentes, não é? E tem muito a ver com isto, com a nossa percepção é que de facto altera completamente a maneira como eu vou deixar que essa realidade me afete ou não. Não é? E portanto, como é que nós também nos podemos defender disso e como é que podemos também aqui ter pelo menos essa consciência para depois poder decidir o que é que eu quero ver quase, o que é que eu quero permitir, não é? É um bocadinho por aí. E queria-te também aqui perguntar, porque de certeza que tu também te acontece, pelo menos a mim, é esta diferença de realidades entre o que os pais trazem e o que a criança se calhar sente ou que percepciona. E, portanto, lá está, mais uma vez estamos aqui com situações diferentes. A mim, às vezes, lá está, é por situações concretas, desafios que a família está a viver e, portanto, por exemplo, a questão do estudo, não é? Que é o típico, começa muitas das vezes por aí, em que os pais acham que tem a ver com desinteresse ou desmotivação e que ele não liga nenhuma, e a criança vem com uma percepção completamente diferente, não é? E portanto, perceber aqui como é que isto encaixa. Tu, se calhar, na tua prática também sentes isso, não é? Quer dizer, há a percepção da criança perante um determinado desafio e depois há a dos pais, que muitas das vezes é mais alarmante, como encontrar aqui também, ou como estabelecer esta comunicação, que eu acho que às vezes também não é fácil, não é? Como é que eles podem entender? Vejo aqui duas questões importantes. Uma tem a ver com ritmo, não é? Com ritmos, ou seja, nós pais, não é? O que acontece é que nós temos um ritmo de trabalho, não é? Portanto, estamos numa linha de pensamento, estamos num ritmo, até de ritmo cardíaco, não é? E muitas vezes não há aquele tempo para dar a volta no quarteirão antes de ir buscar o filho, não é verdade? Não dá para fazer esse, não há um separador. Às vezes ir no carro e pôr uma música, quando digo música, porque eu gosto, mas uma música que seja com um ritmo um bocadinho mais lento, não é? Portanto, pode ser uma boa oportunidade para a música também dizer esse estado, esse separador de um ambiente para o outro. Portanto, isso pode ser uma estratégia interessante. E depois perceber que a criança também vem com o seu ritmo, dependendo das atividades que esteja a fazer na escola, esteja a fazer um desenho, ou se estiver a correr, ou se estiver a pintar, ou se estiver a ver a televisão, ela vem com ritmos diferentes, não é? E, portanto, provavelmente antes de chegar a casa e querer logo dar banhos, ou por pensar em estudar, ou ir fazer o jantar, se calhar dar ali um espaço, não é? Em que a criança também começa, e os pais, não é? Começam a reconectar com o ambiente de casa. Se calhar por uma música também ambiente pode ser interessante, uma música tranquila, para ao fim do dia convém começar a entrar num ritmo de recolhimento, não é? Como a natureza, o sol começa a pôr, as aves começam, não, as outras aves começam também a ir para o ninho, portanto há aqui todo um alinhamento com os ritmos da própria natureza, não é? Da qual nós fazemos parte, estamos todos neste planeta, não é? Nesta nave espacial, que é verdade, a dispensa no universo. Portanto, nós vivemos nos ritmos também da natureza e no nosso hemisfério, à altura do dia. Portanto, também dar assim esse espaço para esta situação, não é?
para o recolhimento acontecer de forma natural e não ser à pressão, não é? De uma forma exigente. Portanto, e bastante também um bocadinho as luzes, portanto, tecnologias, não é? Portanto, começar também a reduzi-las, portanto, e começando por nós pais, não é? Quando o telefone, estamos a ver, o telefone e depois a jantar e depois, portanto, etc. Portanto, começa também por nós, o exemplo. E depois também a segunda questão, tem a ver um bocadinho a questão que estavas a falar, a questão do estudo, não é? Que às vezes os pais associam, ou alguns pais associam que estar sentado no quarto a estudar e que a criança está a estudar. Isto tem a ver Sim, com aquilo que chamam as modalidades sensoriais, que têm a ver com a forma como a informação é recebida, não é? E como é que ela é recebida. E a informação é recebida, é absorvida pelos sentidos, não é? Pela visão, olfato, paladar, tato. E há crianças e adultos também, não é? São, por exemplo, mais auditivos. Então, a memória, a informação é retida de uma forma mais auditiva. São aquelas pessoas que, ou aquelas crianças que estão na escola, ouvem a professora a falar da matéria e retêm, e depois reproduzem até bem nos testes, não é? Portanto, não precisam de estar visualmente sentados a fazer esquemas com cores, ou a ler um livro, por exemplo, não é? Essas crianças funcionam bem, por exemplo, a ouvir-se ela própria, ler a matéria, a ouvir-se ela própria, por exemplo, ou gravar ou explicar, por exemplo, aos pais a matéria, por exemplo, fazer uma abordagem, dizer, vai para o quarto. Não, olha, explica-me lá exatamente. o que é que aprendeste, ou qual é a matéria que vais dar no texto. Portanto, e a criança sente também bem a explicar, a fazer-se ouvir e também ter feedback do lado. Há crianças que são mais sinestésicas, não é? Que é mais pelo tato, então encontrar estratégias de aprender a matéria e os conteúdos de uma forma mais sensorial ajuda. E depois há aquelas que são muito visuais, não é? Que se calhar não se lembram muito bem daquilo que estão a ouvir, ou a matéria que o professor falou, e então precisam de, e funciona para eles fazer esquemas, fazer coisas mais visuais, usar cores, não é? Fazer puzzles com a matéria, e criar atividades, não é? Que permitam que ela possa ser, a ativar esta memória mais visual. Depois há quem também diz, não é? Auditiva e visual, sinestésico, também tem a ver, portanto, eu também estou a acabar uma licenciatura em educação, não é? Estamos sempre a aprender. Portanto, e realmente esta questão da aprendizagem não é linear, lá está, mais uma vez, existe uma única forma de aprender. Portanto, e claro que temos depois, às vezes vai ser um bocadinho preocupados, dizer quando, ok, não está sentado no quarto a estudar, pode ser auditivo, mas depois não se repercute ao nível das classificações, não é? Então é aí, precisamos ver qual é o método de estudo que está a acontecer, porque as classificações 0 a 20 ou outra escala que se utilize, não é por essa classificação mais baixa ou mais alta que aquela criança vai ser bem sucedida na sua carreira, ou no seu estudo de vida, não é? Então significa que é um feedback em relação ao método de estudo que ela está a utilizar. O método de estudo, se as avaliações estão abaixo da expectativa, abaixo daquilo que seria posto para o esforço e para o tempo de investir, então se calhar alterar aqui algum método de estudo mais visual, mais sinestésico, ou mais. Sim, sim. Felizmente, em termos de neurociências, já se evoluiu tanto, não é? De facto, cada vez há mais estratégias e ferramentas para gerir essas questões de metodologias de estudo e, e lá está, é essa abordagem de deixá-los experimentar também para perceber o que é que faz mais sentido, como é que se sentem mais conectados até, o que é que. E também ir mudando, porque não quer dizer que eu também tenha que ser sempre a mesma metodologia, não é? Portanto, eu também vou desenvolvendo e se para nós também é útil estarmos a alterar, não é? Até por uma questão exatamente de exercício cerebral, para uma criança que está em evolução ainda mais, mas pronto. Se fôssemos agora aqui por metodologias de estudo, nunca mais acabávamos, Diana, porque isto realmente era para outra conversa, está bem? Exato. Porque ainda há pouco estive também a falar com uma colega que está exatamente a desenvolver em questão de neurociência estes aspectos e é impressionante as crenças que ainda existem da parte dos pais nestas situações, pronto. E inclusive é das escolas também, mas é o que eu digo, isto estava para mangas, não é? E, portanto, É o exato. Só voltando aqui um bocadinho também ao nosso foco, e era aqui isso também que eu te queria perguntar, era, na tua prática, porque tu estás com muitas famílias, de facto, não é? E tens que lidar tanto com as crianças como com os pais, o que é que tu sentes que são os maiores desafios hoje em dia que se apresentam nas famílias? mais do científico que eu observo, não é? Que é as frequências sucessivas de crises respiratórias e gastrointestinais, não é? Todo aquele quadro de tosse produtiva, também muito seca, mas também muito tosse produtiva, especialmente a estação fria, as bronquiolites, as gastroenterites, não é? E depois a questão da hiperatividade e a déficit de atenção.
São assim os dois grandes cenários que encontrar outras questões ligadas à endurance, né? Porque na cama há 3 anos, portanto, mas porque há mais incidência tem a ver com as afecções respiratórias, gastrointestinais e depois a hiperatividade. Ok, e o que é que tu sentes que tem estado a contribuir para isso? Consegues identificar? Isto agora é um bocadinho parecido antes da pandemia e pós. Como marco, né? Porque às vezes podem haver diferenças. A pandemia agravou, mas o que eu observo aqui, aquilo que o fatorial, não é? Portanto, não é só o único fator, ou a motivação para que as coisas ocorram, são vários fatores causais. Mas aquilo que eu vejo, observo muito, portanto, em relação à questão, às questões alimentares, tem a ver muito com a questão da alimentação, né? Por exemplo, nas fases produtivas, especialmente no inverno, há muita produção de secreções, não é? E nós, na medicina nutricional chinesa, temos aqui um outro conceito muito interessante, que é o alimento como um agasalho interior. Ou seja, percepcionarmos o alimento, além da questão nutricional, não é? Conhecemos e aprendemos nas escolas e tudo, também a questão do agasalho interior, ou seja, selecionar os alimentos de acordo com a estação do ano. Isto porquê? Porque assim como nós escolhemos a roupa conforme o frio ou o calor, não é? Mais quente ou mais fresca, constante o tempo, os alimentos também têm a capacidade de nos refrescar, não é? De reduzir a nossa temperatura corporal ou de aumentar a nossa temperatura corporal. Vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, a melancia. Nós, nesta época do ano, enfim, há alguns casos que podem ter melancia que vem de um país qualquer, ou se calhar é de estufa, mas se nós só pensarmos em comer melancia nesta altura do ano, está frio neste Faz momento, estamos a sentido. poder eu fico arrepiada, por exemplo, não é? Ou se eu tenho iogurte no inverno, fico arrepiada. Pronto. Porquê? Porque são alimentos que têm muita água, no caso da melancia, do melão, etc. Não é? Por isso é que eles crescem, por isso é que a natureza nos dá esses alimentos no verão, precisamente para nos hidratarmos, não é? O que acontece? Nós começamos a comer alimentos muito frios, vamos precisar de despender o calor e a energia que nós tínhamos ali para digerir o alimento, vai ser despendida a aquecer o corpo. Então significa que nós estamos a fazer aqui a otimização energética, não é? A temperatura não está a ser eficaz, porque, no fundo, aquela energia que seria suposta, o calor, portanto, tudo isso para o sistema imunitário, para fazer a digestão, já vai ser despendida. E, portanto, acaba por haver aqui uma debilidade nesta otimização, não é? Como, por exemplo, alimentos desse tipo gajosos, que é o que nós vemos muito, que agrava ou intensifica esta questão das secreções. Então, por exemplo, Essa eu fixei, porque eu lembro-me que a Teresa fazia muito, não é? Por causa das bronquiolites, e eu lembro-me, então, mas ela gosta tanto de banana, mas porquê que eu não lhe posso dar banana? Não é? Essa eu fixei logo desde o início, já há muitos anos, porque lá está, é uma informação, a tal literacia que se fala, não é? É uma informação que não nos chega assim naturalmente, se não formos pesquisar, se não estivermos mais atentos, isso é uma informação que não nos chega e é tão simples, tão, não é? Podemos assim mudar assim rapidamente. é dar aqui um enquadramento, não é? O contexto, que qualquer alimento tem a sua importância, não é? Tem a sua produção nutricional, e, portanto, são significados, começam a dizer que as bananas não são boas. Não, calma. Não, não, não é nada disso, não é nada disso. Por exemplo, no verão, na estação seca, numa região seca, o que eu quero dizer é, qualquer alimento que nós, costumo fazer, dar esta imagem, não é? Imaginando que temos uma frigideira, não é? Vamos pôr um alimento e vamos esmagar esse alimento. Vamos escolher uma banana, ou que é o queijo, por exemplo, que é outro alimento espesso, não é? Vamos esmagar, vamos dar calor. O que vai acontecer? Vai fazer vai criar uma substância, não é? Vai criar ali um aspecto mais denso, não é? E vai ficar pegajoso. Então, o que acontece é, no nosso corpo nós temos calor, não está tão quente na frigideira, como é óbvio, não é? Se vai fazer um bolo alimentar, se nós aprendemos na escola, né, formar o bolo alimentar, com a saliva, vamos sentir que vai ficar mais espesso e mais consistente. Portanto, a digestão dessa consistência depois torna-se mais difícil. E vai fazer com que, como os temos mais nas crianças, há mais dificuldade digestiva, né, esses mucos se vão aglutinando, se vão acumulando. E há uma lei da física, que é a lei de Lavoisier, ou a lei de balanço de massa, que diz que quando comemos muito úmido, há de sair úmido, principalmente se for em excesso, não é? E se comemos muito seco, vai ter que ser seco, portanto. Claro que aqui podemos transformar e equilibrar com a ingestão de líquidos, não é? Portanto, com a água, por exemplo, se quem come muitos alimentos secos, pão, bolachas, que acontece muito nas crianças, depois não bebem líquidos a seguir ou bebem poucos, é muito comum também ver então as obstipações, né? As prisões de ventre, não é? Por isso, uma importante é, nunca digo que não posso comer pão, não posso comer bolachas, idealmente com de açúcar possível, não é? Mas a seguir hidratar bastante. E a questão dos úmidos, normalmente juntam-se muito o queijo, banana e iogurte, estes três, este tripé, não é? Este trio, na estação úmida e fria, portanto, tá, porque são alimentos que arrefecem muito o sistema e geram muitos mucos.
se dermos um chá a seguir, por exemplo, ou se basta reduzir um bocadinho a quantidade e a frequência, em vez da banana todos os dias, alternar com pera, com maçã, com tangerina, com as frutas da época, ou seja, podes comer na mesma, não é? Mas já não vai gerar um desequilíbrio tão grande. É tudo uma questão de equilíbrio, não é? Isto? É tudo uma questão de equilíbrio. Sim, é Também tem muito equilíbrio. a ver com isso. E já agora também fiquei intrigada nessa questão que tu dizes também de se ver muitas mais situações de hiperatividade, e todos esses distúrbios. Tu acreditas que isso pode estar a ser exacerbado, ou seja, pode estar a ser mais despoltado, porque também sempre aconteceu, não é? Por causa disso. A verdade é que hoje em dia também se fala mais e, portanto, também parece que há mais, mas ao mesmo tempo, e também é um bocadinho a noção que eu tenho. Um, Parece que as coisas estão a surgir mais rápido e mais, a verdade seja dita. Eu, pelo menos, associo muito também ao ritmo frenético em que nós andamos todos, não é? Que, portanto, mas depois, ao mesmo tempo, quase que obrigamos crianças que essas sim deviam estar com um ritmo acelerado, entre aspas, não é? O ritmo delas. São obrigadas a estar sentadas horas a fio e, portanto, temos aqui este contrassenso quase, não é? Estímulos que nunca mais acabam, coisa que nós também não tínhamos tempo a processar a informação, não é? E hoje em dia é tudo muito mais acelerado e, portanto, mesmo em questão de dopamina, tudo isto é muito mais exigente, eu quero mais estímulos, eu quero saber mais, eu quero mais essa adrenalina, não é? E tanto eu acho é que isto para já não falar exatamente também da alimentação e questões de alimentação processada e tudo isso, portanto, há aqui todo um contexto que eu Uhum. acredito que se calhar, apesar de sempre ter existido, está a despoltar cada vez mais cedo este tipo de situações, mas diz-me tu, porque de certeza que tens um olhar mais clínico e um bocadinho diferente aqui da minha visão. Mas é um bocadinho na linha que estás a dizer, ou seja, a hiperatividade e a falta de atenção, por um lado, é preciso, podemos, quando, por exemplo, uma criança está distraída nas aulas, na sala, né, ou está a fazer nela, ela está concentrada noutra coisa, na verdade. Portanto, assim, ela já está distraída, ela está concentrada noutra coisa. Portanto, tentar perceber que não é só a criança que está aqui em falta, ou que está mal, portanto, ela não está interessada naquilo que está a ser dito, está a ser obrigada a ter que ouvir, né? E, em princípio, serão conteúdos que vão ser importantes, ou não, dependendo depois de tudo é para uma. Mas quando é uma criança que está constantemente a olhar para o lado e que não presta atenção, seria importante, claro que é importante ela estar atenta, como é óbvio, mas seria importante perceber qual é o mundo em que mundo é que ela está, não é? Naquele momento. Onde é que ela está focada e onde é que ela está concentrada, na verdade. Ela não está concentrada nas aulas, mas está concentrada noutra coisa qualquer. A mente dela está a viajar para outro mundo qualquer. E dar espaço às crianças para poderem, seja através de um desenho, através de uma conversa, seja do que for, seria importante escutar. Penso que isto é assim o primeiro ponto. Depois a questão da hiperatividade, tem tudo a ver com isso que faz do hiper, não é? Hiperestimulação, e costumo dizer também que é uma falta de natureza, não é? No fundo, um excesso de estimulação, por um lado, e um déficit de natureza. Dizem que é déficit de atenção, não é? Eu costumo também dizer que é o déficit de natureza, porque se virmos bem as crianças de manhã, não é? Não convém deitar em casa, porque não tem que estar em casa, depois vão no carro, não se fica no carro, depois vão para a escola, não se pode falar alto na escola, e depois por acaso é o caminho inverso, ou seja, toda aquela vocalização, expressão, não é, da voz da criança, ou seja, o cantar, e infelizmente em algumas escolas o cantar também existe, e isso é importante para ajudar a expandir essa vontade da criança também de se expressar, não é? Eu lembro-me que o meu avô foi agricultor, o meu avô paterno foi agricultor a vida toda, e eu entrar nos montes, lá para os montes, e fazíamos o eco, e estávamos nos campos, não é? E chamavam-me, não sei de onde eu respondia do lado do monte, quer dizer, podíamos ir à vontade, não é? Fazíamos falar à vontade. Agora aqui eles ficam todos, não é? Estão sempre em contenção. Portanto, a questão de eles poderem fazer igual tinham que fazer os pais, ou ir a um parque, ou correrem, não é? Às vezes correr à volta da casa, ou correr um bocadinho. Às vezes, viver em apartamento, às vezes não é tão fácil, não é? Mas ir a um parque, pelo menos, ou que eles possam extravasar, não é? E falar, e etc. Fazer aquele tal separador, não é? Entre a casa e a escola. Isso depois também é muito importante, porque senão vai acontecer, eles vão acumulando pressão, não é? Então, pressão, portanto, é um momento depois o próprio sistema nervoso da criança, energético e emocional, entra ali numa pressão que não consegue gerir. Então, o resgatar esta presença na natureza, já estou a ir na pergunta seguinte, não é? Que é a administração.
Estão, por um lado, aumento de pressão, não é? Hiperestimulação, déficit de natureza, não é? E ao mesmo tempo a questão alimentar, que eu vejo é o excesso de açúcares refinados. Pronto. Sim, Então, são estimulantes, não é? São ativadores do sistema nervoso. Temos que, agora, não vamos ser radicais também. Mas no meio, um claro, ambiente principal é um centro, não é? Um facto, se vai à casa da voz, vai dar uma bolsinha, tudo bem, não é? Agora, dar consistentemente alimentos que sejam hiperestimulantes, bebidas gasificadas, transparentes, etc., processados, de vez em quando, não é? Agora, com frequência, claro que vai se repercutir depois. claro que sim, claro que sim. E era realmente, então agora aí esse ponto que eu queria chegar, que tu já estavas a avançar, que é como tanto eu como tu gostamos de olhar então para o que é que se pode fazer, não é? Em vez de estarmos aqui a reclamar, portanto, bora lá, vamos aqui então também ser agentes dessa mudança, porque tudo isto também tem muito de positivo, portanto, vamos tirar o bom e vamos ver como é que podemos então ainda melhorar. É o que é que cada um, não é? Até que nos estão a ouvir, os pais, professores e educadores, as próprias crianças ou jovens que possam estar aqui também com essa atenção, o que é que cada um pode fazer realmente de diferente para termos um meio ambiente de bem-estar, que é isso que eu acho que mais do que esta procura pela felicidade, que hoje em dia também parece que anda tudo a correr atrás de qualquer coisa, é muito. Não, é bem-estar, não é? É estarmos bem connosco e lá está, e com a natureza e com o meio ambiente que nos rodeia. E agora inspiraste-me a dizer que realmente, no fundo, a felicidade está no caminho, não é? Nós tentamos sempre ir em busca da felicidade, até existem. Mas a felicidade, não é? Está no momento em que nós a vamos construindo. Portanto, ou seja, o futuro é construído com momentos do presente. Há uma frase também que dizemos que é, na medicina chinesa, que é o presente é o passado do futuro, não é? Ou seja, o futuro é construído com momentos do presente, porque nós só conseguimos tomar decisões no momento presente, não podemos ir na teletransporte para o futuro, não é? Portanto, é no momento presente que nós podemos tomar decisões que depois vão ter impacto no nosso futuro, a curto, a médio e longo prazo, não é? E aqui entrando já nas estratégias, que é o que tu dizias, é sempre bom identificar o que é que pode estar a causar na desequilíbrio, não é? Ou está a induzir determinado comportamento, mas depois, ok, então vamos pensar nas soluções, não é? O que é que poderíamos fazer? Então, a primeira coisa realmente é, cada um, seja adulto ou criança, orientar um bocadinho naquela visão de helicóptero de si mesmo, não é? Especialmente aqui em casos, no contexto de escola, aquela questão que eu estava a falar, não é? De haver um separador entre, quando os pais vão ao caminho da escola, por exemplo, conseguirem, seja através de uma música, seja através de algo que eles estejam a ouvir uma rádio, normalmente o stress, né? Seja algo apaziguador, até podem ser notícias ou podem ser questões que sejam, que no fundo o que importa é os pais, ou quem vai buscar a criança à escola, poder permitir-se naquele caminho ouvir, ter estímulos que consigam alterar um bocadinho o seu estado emocional, para que se por vezes já vier relaxado e se tiver tido um dia ótimo, pronto, aí é Melhor continuar, mas ainda. ainda. Mas se tivermos tido um dia muito exigente, para dia separador. Depois também, permitir que a criança possa ter aquele tempo, não é, do ritmo que ela vem, não é, observar, antes de começar logo a querer interagir, observar como é que a criança está. Se ela está muito agitada, se está calma, portanto, e em continuidade com isso, então, interagir. No chegar a casa, falámos também aquela questão da música, não é? De também permitir que a criança possa ter esse tempo para se contrair, ou até antes de entrar em casa, dar a volta no tal quarteirão. Já às vezes pode ser um hábito. Estamos aqui a falar assim, no quarteirão, mas em vez de sentarmos em casa, vamos só dar aqui uma voltinha. Nem seja da rua, por exemplo, que é algo que é novo para a criança, não é? E até se podem explorar, não são as caminhadas, não é? Caminhadas breves, Sim, quando estamos a caminhar lado a lado, também a criança consegue falar melhor, consegue verbalizar, consegue, olha, hoje na escola não foi bem isto, ou não gostei, ou até foi bom. Olha, então, essa simples caminhada, nem seja uma segunda ali perto, não tenha cá, mas qualquer coisa que se possa ter um momento de transição, não é? Entre o espaço da escola e o espaço de casa. Haver essa de transição. transição e ao mesmo tempo de presença, não é? Que eu acho que as crianças também reclamam muito, portanto também é esse É, ponto importante. É se calhar o momento em que estamos dedicadas a eles. e depois, às vezes, por exemplo, a refeição, que é quando nós estamos
Então, também partilhar o alimento, não é? Aí, se possível, mesmo desligar a televisão e até com os telefones de longe, isso era muito importante. Então, está com tempo todos os dias, mas o ideal seria termos uma rotina desse género. E, por exemplo, cada um, não é? Sentar à mesa, dizer uma coisa, por exemplo, do dia que foi ótima e uma coisa do dia que não correu bem. E se calhar dizer, olha, não correu bem, mas não é porque ou encontrar culpados. Então, como é que eu posso fazer isso? Pode estar a acontecer, como é que podemos encontrar uma estratégia? Pronto, então, se calhar cada um, e para mim, digo que o pai e a mãe são, são, são figuras de referência, não é? Mas também têm emoções, não temos que ser vistos como os pais perfeitos, temos que ser vistos como os pais reais, não é? Não podemos, às vezes aspiramos à perfeição e criamos imensa pressão em nós próprios. E depois, acho que a última coisa que me ocorre é cada vez mais começarmos a observar ou voltar a perceber quais é que são os alimentos da época, não é? E lembro do borda d'água, pode ser uma Sim, estratégia interessante, não é? Que se compra nos quiosques, a um preço super acessível, e diz lá, portanto, em cada mês, o que é que se vai semear, o que é que se vai colher, portanto, quem tiver uma hortinha pode começar também a querer semear, não é? Mas aqui a minha questão aquilo que eu queria dizer cada mês diz lá quais é que são os alimentos que vão colher, então esses são os alimentos da época. Então começámos a voltar então ao alimento como um agasalho interior, não é? Começámos cada vez mais a comer alimentos que são mais promotores, não é, da nossa saúde. Além de não estarem com tantos químicos e conservantes, não é? Não estarem a crescer à pressão, também são alimentos que têm uma capacidade de nos aquecer ou de nos arrefecer mais conforme a estação do ano. sim, sim. Portanto, então, se calhar, E, voltar um bocadinho aos antigos, né? A verdade, mas pode, né? Por acaso nós vamos ao supermercado e há tomate todo ano, não é? O tomate é um alimento que normalmente cresce mais no verão, é um alimento fresco, muito fresco, não é? Tem uma acidez também que é importante, mas que todo ano vem produzir o fígado, portanto, é a tal questão do princípio do meio termo, não é? Do bom senso. sim, sim. E é engraçado, tu agora estavas a falar e eu tiro muito aqui uma coisa de tudo aquilo que tu disseste, que é quase que este encontrar o ritmo, quer o nosso próprio, quer o nosso com a natureza e o nosso com os outros que estão no nosso meio, não é? Com os nossos filhos, com o nosso parceiro, com as pessoas que estão à nossa volta. E portanto é muito este voltar a encaixar, não é? Voltar a conseguir acompanhar os ritmos uns dos outros e aceitar o nosso no contexto em que estamos, não é? E ainda antes de conseguirmos essa concertação, é observar, não é? Observar o nosso ritmo e o ritmo do outro. Às vezes o outro está num ritmo completamente diferente. Não vamos dizer que o outro aprende está a fazer ou que seja livre, não é? E nós vamos não podemos estar mais felizes, não nos apetece estar já a cobrir, ou vice-versa. Portanto, às vezes o observar o ritmo e respeitar esse ritmo, aceitar, não é? E depois, às vezes, um momento em que os outros se precisam. E aqui também há questão do respeito da esfera do eu, do tu e do nós. Não é? Portanto, este ritmo do eu faz para cada pessoa fazer o que gosta de fazer, antes de serem pais, antes de serem pais, já éramos indivíduos, não é? Éramos seres que estavam no mundo, a ser a nossa missão, a nossa prescrição, depois, portanto, temos os nossos ritmos, depois há o espaço do tu, não é? Tem que permitir que o outro tenha as suas atividades, as suas coisas, depois o nós casal, nós família com as crianças, né? Nós família alargada, nós família com os amigos. Portanto, haver espaço, tentar encontrar espaço para essas várias esferas. E um dos primeiros sintomas que é muito importante estar alerta é quando não estamos a sentir, não estar em carga emocional, que há sem espaço, aquela coisa assim, já eu preciso do meu espaço, eu preciso do meu tempo, é sinal que temos de ir para a esfera do eu, não é? E depois então voltar dali a assimilar as coisas que nos assimilar e depois voltar para a esfera do nós, não é? Sem consentimento de culpa, ou de, estou a ser egoísta. Isso é muito saudável, é muito importante. Isso tem a ver com, então, respeitar os ritmos de cada um, não é? E depois há um momento em que tudo volta outra vez a articular. Cria sempre aquela simbiose, nós. Acaba por ser muito absorvente, não é? Sim, sim, sim. Colocamos uma exigência e uma pressão que não faz sentido. Mas isso então ainda seria para mais uma terceira conversa, Diana. Nós a verdade é que nos perdemos aqui um bocadinho. Porque de facto é tão rico e ao mesmo tempo está tudo tão interligado, não é? Que este equilíbrio nós sabemos
que é um equilíbrio que se vai construindo momento a momento, no presente, não é? E mesmo no que se está a passar, e portanto não há algo fixo ou rígido, há estratégias, há algumas ideias que nós podemos aqui partilhar, mas que cada um tem que encontrar muito esse ritmo e tem que perceber como é que também se aceita e aceita o outro, não é? E aqui o outro lá está, com tudo o que está incluído, filhos, parceiros, família alargada, amigos, profissões e tudo mais alguma coisa. Sabemos que não é fácil de gerir, mas que é possível, de facto, e que às vezes a única coisa que precisamos é de parar e observar, como tu bem dizes, é mesmo por aí. Máxima Diana, coisa só para concluir, que eu costumo dizer que é uma respiração de cada vez. Já nem é um dia de cada vez, que isto num dia acontece muita coisa, não é? Começamos assim meio, não é? Então é uma respiração de cada vez, respirando, e depois podemos ver, pensar nas estratégias, né? Mas é isso, uma respiração de cada vez, acho que é assim a última mensagem que estava de passar. E obrigada também por saber como é que bom. Olha, eu ia-te exatamente te perguntar, ok, então que conselho é que tu darias? Pronto, está feito. Tu hoje ao menos adiantas-te em tudo. Muito bom, uma respiração de cada vez, é isso mesmo. Diana, muito obrigada por ter estado aqui. Foi um prazer estarmos aqui à conversa. Acredito que quem nos possa ouvir também, que espero que traga também aqui algumas ideias, algumas coisas que possam colocar em prática, que sejam úteis. Já sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, digam-nos, tragam, partilhem connosco, que teremos todo o gosto. Vou colocar também os teus contactos, está bem, Diana, para que as pessoas também se possam chegar até ti, saber dos livros que tu também já tens lançados, da tua prática, e que possam também aqui usufruir deste conhecimento todo que tu também tens aqui para dar. Obrigada, Diana. mais uma vez. Foi mais um episódio do nosso podcast. Obrigada a todos que nos seguem e continuamos aqui juntos. Portanto, vamos sonhar juntos. Obrigada.